Olá, os amigos do canal Portugal Legal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui pelo canal. Meu nome é Renato Poprowski, sou advogado, atuo no Brasil e atuo em Portugal. Hoje o nosso canal vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje, ao invés de nós falarmos a respeito de Portugal, nós vamos falar de Brasil. Sim, vamos falar de Brasil. Como diz a nossa capa, saíram novas regras para que brasileiros retornem ao Brasil. Não só brasileiros, estrangeiros também. Mas o foco principal aqui é o brasileiro que está no exterior ou que vai sair do país a partir do dia de hoje e pretende retornar ao Brasil em breve. Então, esta regra, esta situação é que nós vamos expor no vídeo de hoje. Então, se você está assistindo a esse canal pela primeira vez, eu queria convidá-lo a se inscrever em nosso canal, dar o like aos nossos vídeos, marcar o sininho lá na página do YouTube e assim você ser informado e avisado cada vez que nós produzimos um novo material aqui no nosso canal. Para os que já são inscritos, o meu muito obrigado pela paciência, pela audiência, não é? E quero lembrar que o texto, ou seja, o conteúdo desta matéria, que será mostrada para vocês em seguida, vai ficar na descrição do vídeo. E, se quiserem fazer comentários, evidentemente que estão abertos os canais para isso. Se tiverem dúvidas, quiserem mandar e-mail também, nosso e-mail está disponível para isso, é o contato@portugallegal.com.br. Muito bem, passados os recados iniciais, eu queria então convidá-los a assistir este vídeo e para que a gente possa refletir um pouco daquilo que está ocorrendo lá no nosso país e que diz respeito à Covid. Vou colocar a matéria na tela para que os senhores possam acompanhar o que está sendo tratado lá no Brasil e para que a gente possa tentar entender o que vem por aí. Vamos colocar na tela então. Segundo o portal de notícias G1, no dia 14 de dezembro de 2021, foi atualizado às 18 horas e 27 minutos esta matéria, diz que brasileiros que saírem do país a partir desta quarta não poderão voltar sem passaporte vacinal de Cid Barroso. Se nós olharmos esta chamada aqui, esta manchete, ou seja, né, a primeira coisa que diz esta notícia, nós vamos entender que quem sai do país a partir desta quarta-feira, tanto a partir do dia de hoje, não poderá retornar ao país sem passaporte vacinal. O que vem a ser passaporte vacinal? Seria o que nós aqui na Europa temos como o certificado digital, certificado eletrônico, ou mesmo também pode ser impresso, não é? Ou seja, eu tomei as vacinas, eu tenho um certificado. Cada país emite o seu certificado. Eu fui contaminado, mas recuperei. Isto também consta do certificado. Tomei todas as doses de uma determinada vacina, porque pode ter uma, duas doses, pode ter terceira dose, enfim. Cada vacina que é colocada no mercado tem lá suas regras. Tem vacinas que são dose única. Então, eu preciso saber se eu tive a doença e recuperei, ou se eu fui vacinado, com que vacina, com que laboratório, quantas doses, enfim, todas as informações. É um certificado. E segundo o nosso glorioso ministro Barroso, lá do Supremo Tribunal Federal, tomou então esta decisão. Não poderão voltar sem passaporte vacinal e ponto. Primeira pergunta que eu lhes faço. O brasileiro vem... Vou usar aqui o exemplo da Alemanha, não vou nem usar Portugal. Vou usar a Alemanha. O brasileiro vai para a Alemanha passar as férias de final de ano. Natal e Ano Novo. Em janeiro ele pretende retornar ao Brasil. Será que ele consegue tomar vacina na Alemanha, como sendo um estrangeiro, um turista? Se ele conseguir, muito provavelmente ele vai ter acesso a um passaporte, a um comprovante de vacina. E se não conseguir?
que ele faz? Ele vai ficar hospedado aonde? Vai continuar na Alemanha até que isso se resolva para poder entrar no Brasil. Pela manchete, é isso que diz. Voltar sem passaporte vacinal. Eu vou ler a matéria então aqui, não é uma matéria muito extensa, mas eu vou ler a matéria aqui para ver se a gente consegue entender o que é que desta vez o nosso Supremo Tribunal Federal resolveu fazer. Porque, convenhamos, cada prefeitura, cada governador, cada deputado, cada senador tem uma ideia, cada um faz uma coisa e ninguém se entende a respeito destes processos todos. Não é para menos que a pandemia tomou as dimensões que tomou no Brasil, em razão dos desentendimentos e de cada um achar que é uma coisa e de quem deveria tomar uma iniciativa e fazer aquilo que a lição de casa talvez não o fez e por isso nós temos as consequências. E aí, como ninguém se entende, o Supremo Tribunal é que tem que intervir para tomar uma decisão desta categoria. Vou continuar aqui na leitura. A regra também vale para estrangeiros que moram no Brasil. Quem deixou o país até esta terça-feira poderá voltar seguindo a norma anterior, apenas com PCR negativo e declaração de saúde. Portanto, para quem saiu até ontem, isto é uma regra. Para quem sai a partir de hoje, a regra é outra. Mudou a regra do jogo. Como é hábito, né? A gente muda as regras no meio do jogo e termina o campeonato da forma que der. Em outros termos, é isso. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Luiz Roberto Barroso, decidiu nesta terça-feira, dia 14, que os brasileiros ou estrangeiros residentes no país que deixarem o Brasil a partir desta quarta, dia 15, não poderão regressar sem comprovar vacinação completa contra a Covid. Ou seja, se eu saio, ainda não tenho todas as vacinas, mas eu saio, tá? Eu fiz um PCR, não estou contaminado e venho para a Europa. Agora, quando eu voltar, eu preciso mostrar vacinação completa. É isso que está dizendo aqui. Porque não poderão regressar sem comprovar vacinação completa contra a Covid. Quer dizer, se o cidadão vai para os Estados Unidos, é os Estados Unidos que será responsável pela vacinação, ele tem que fazer a comprovação de que tomou vacina para poder entrar no Brasil. E o Brasil não precisa vacinar, porque ele já vem vacinado do exterior. Perfeito. Muito bom. Pela determinação do ministro, brasileiros e estrangeiros residentes que já estavam fora do Brasil até esta terça-feira poderão voltar segundo as regras anteriores, apresentando um teste RT-PCR negativo, feito até as 72 horas antes do embarque, e uma declaração de saúde do viajante, que é aquela que se faz lá no site da Anvisa. Preencha aquele formulário antes do embarque. A atualização da matéria se deu então da seguinte maneira. O STF havia informado inicialmente que a data limite para diferenciar a validade das novas regras era no dia 11 de dezembro. Depois, corrigiu o dado e informou que as novas regras valem a partir desta quarta, dia 15 de dezembro. E aí tem aqui o horário de atualização da matéria. Segundo a matéria, a decisão de Barroso não esclarece qual será o encaminhamento dos brasileiros não vacinados que chegarem ao país, ou que forem proibidos de embarcar de volta. Lógico, o primeiro filtro da vacina, do teste PCR, do certificado é feito por quem? Pela companhia aérea. Então, se eu estiver no exterior, é ela que vai verificar das condições impostas pelo país de destino para que eu possa ou não embarcar. Então, cabe à companhia aérea. E se embarcarem, o que será feito com estas pessoas? No sábado, Barroso determinou a obrigatoriedade de comprovante de vacinação para todos os viajantes que chegarem ao país, brasileiros ou estrangeiros, residentes ou não. Nesta terça, após ser questionado pela Advocacia Geral da União, Barroso esclareceu: as novas regras não devem afetar quem já tinha saído do país quando a norma mudou. Então, se o jogo já começou, tem regra valendo. Como o jogo é novo, mudou a regra. Ok. Então, não mudou mais no meio do jogo. Então, quem já está fora, tem uma regra. Quem sai a partir do dia 15, portanto, a partir de quarta, a partir de hoje, tem novas regras. Perfeito. Está esclarecido, senhor Barroso.
Abre aspas, o que ele respondeu? A providência é determinada em tais termos para não surpreender cidadãos que já estavam em viagem quando da presente decisão. Perfeito. Na segunda-feira, dia 13, a Advocacia Geral da União acionou o Superior Tribunal Federal para esclarecer pontos da decisão. A AGU defendia, do pedido, que o governo não poderia recusar a entrada de brasileiros natos ou estrangeiros residentes, vacinados ou não, porque isso afetaria direitos garantidos pela Constituição. No esclarecimento, Barroso diz que a exigência é medida indutora da vacinação. Portanto, ele quer que todos sejam vacinados. Esta é a regra. Diz ele, deixo claro que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, maiores de 12 anos, que deixarem o país após a data da presente decisão, ao regressar, deverão apresentar comprovante de vacinação juntamente com o restante da documentação exigida. Trata-se aqui de medida indutora da vacinação, devidamente chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, para evitar que, na volta, aumente o risco de contaminação das pessoas que aqui vivem, diz a decisão. Na decisão de sábado, o ministro já tinha estabelecido que a quarentena, como alternativa à vacinação, só poderia ser aplicada em situação de exceção. Para quem? Para quem não tomou vacina por motivos médicos, veio de país onde comprovadamente não haja vacina disponível em larga escala, ou por razão humanitária excepcional. Ou seja, se você vem de um país em que tem vacinas, por exemplo, de Portugal, você não pode usar a desculpa de que não conseguiu se vacinar porque não tinha vacina que chega. É isso que está dito aqui. Então, só em países em que poucas vacinas existem, e existem estes países, evidentemente, é que pode ser levantada e pode ser adotada a quarentena. Caso contrário, a quarentena não se aplica. Ou seja, você tem que apresentar vacinação completa e um atestado vacinal. Muito bem. Vamos descer mais um pouco na matéria aqui. Rejeição à imunidade natural. No pedido de esclarecimento, a Advocacia Geral da União também pedia que Barroso liberasse do comprovante de vacinação as pessoas que se contaminaram pela Covid nos últimos 6 meses e apresentassem um teste, então, o RT-PCR negativo. A Advocacia Geral se baseava num suposto desenvolvimento de imunidade natural a partir da infecção pelo vírus, coisa que sabidamente não está pegando. Na decisão, Barroso rejeita esse argumento e diz que não há base científica para tal exceção. O ministro afirma ter ouvido entre segunda e terça 2 especialistas, o professor da Universidade de São Paulo, Esper Callas, e o professor de infectologia, Davi Wipp. Abre aspas. Diante disso, subsistem os argumentos já lançados na cautelar, segundo os quais decisões acerca de medidas sanitárias devem observar os princípios da prevenção e da precaução, adotando-se as medidas mais conservadoras e protetivas do direito à vida e à saúde da população. Na presente hipótese, tais medidas correspondem às exigências de comprovante de vacinação e à recusa de substituí-lo pelo comprovante de desenvolvimento da doença, diz Barroso. Muito bem, esta é a matéria e esta é a decisão que está valendo, então, para quem retorna ao Brasil. Seja ele cidadão brasileiro, residente no exterior, ou que tenha saído para turismo antes do dia 15, portanto, antes do dia de hoje, quarta-feira, ou para os estrangeiros residentes legalmente em Brasil. Se é estrangeiro e mora legalmente no Brasil, a regra é a mesma. Aplica-se a mesma regra. Opinião pessoal, se me permitem. Vou abrir aqui um parênteses e vou fazer só um comentário. Já fiz, talvez lá no início do vídeo a gente já havia comentado isso. Brasileiro viajando para o exterior, chega no país de destino, vai ter direito à vacina como turista? Vai ter direito a um certificado como turista para poder retornar ao seu país, onde ele é o cidadão natural, ou aonde o estrangeiro reside legalmente? Ainda se é estrangeiro, vou usar de novo aqui o exemplo da Alemanha.
um alemão que reside legalmente no Brasil, vai para a Alemanha visitar seus familiares agora no final do ano, passar Natal e Ano Novo. Ao retornar ao Brasil, precisa levar o certificado e precisa ter tomado vacina. Se ele não tomou vacina no Brasil ainda, ele já terá, de certo, uma dificuldade para entrar na Alemanha. Mas aí existem os testes que ele pode comprovar que fez, pôde embarcar, chega na Alemanha. Ok, está na Alemanha. Como cidadão alemão, ele tem talvez dupla nacionalidade, ou mesmo que não tenha dupla nacionalidade, ele é cidadão alemão, única e exclusivamente, mas reside legalmente no Brasil, tem lá uma autorização de residência, seja por trabalho, seja por estudo. Esse cidadão toma vacina na Alemanha, pega o certificado da União Europeia e vai tranquilamente para o Brasil. Agora, se for um cidadão brasileiro, como é que isto vai ocorrer? Será que todos os países irão abrir a possibilidade do brasileiro ser vacinado aqui para depois poder retornar a casa? Para depois poder retornar ao seu país, à sua pátria? Quando nem o próprio cidadão alemão, francês, italiano, português ainda tomou a vacina, porque faltam vacinas. Não há vacinas para todos. Os países não conseguem vacinar toda a sua população. Que regra é essa e como é que nós vamos fazer isso funcionar? A minha cabeça está aqui. Está funcionando. Eu estou querendo entender como é que o Supremo Tribunal, ministro senhor Barroso, tomou uma decisão dessa. Na verdade, isso deveria ter sido tomado já há muito tempo atrás pelo senhor presidente da República, que deveria ter corrido atrás de vacina. Eu estou criticando a gestão. Não estou criticando a pessoa, não. A pessoa é pessoa. Deixa ele lá no canto dele. Eu estou questionando a forma como o Brasil geriu a pandemia. Isto é um problema. Todos sabemos disso. Muitos países têm problemas. O Brasil é um deles, que continua com um número elevado, tá, de pessoas em óbito por razão do Covid. E que continua levando a vida na boa, e agora inventa uma regra destas. Ou seja, eu saio do Brasil com teste PCR, mas eu não posso voltar com teste PCR. Parabéns! Vamos ver como é que isto vai terminar. Ou, quem sabe, amanhã nós temos uma outra decisão, de novo, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, dizendo que voltamos atrás, ou criamos uma nova regra. Cadê o Ministério, que é responsável por esta área, que não conseguiu se impor? Cadê o Estado, que não conseguiu se impor? O Brasil realmente é um caso sério. Como dizem muitos aí nas mídias, nos canais de YouTube, no Facebook, nos memes, né? Tem que ser estudado pela NASA. Eu acho que é verdade. Infelizmente, eu também sou cidadão brasileiro. Estou aqui em Portugal, resido em Portugal, tomei vacina, tenho meu atestado, tenho meu certificado digital da União Europeia. Portanto, tudo bem. Mas, gente, para quem está saindo, vai ficar 30 dias fora, 15 dias fora. Não vai conseguir voltar com esta regra. Vai ter problemas. Nós vamos encontrar dificuldades daqui para frente. Vamos ver como é que isto termina. Deixo aqui uma grande interrogação e gostaria que, se alguém tivesse a solução, colocasse aqui nos comentários, tranquilamente. Tá? Só isso. Não estou criticando pessoas, estou criticando ações que não são de uma única e exclusiva pessoa. São um compromisso de todos que estão na gestão da pandemia e que estão no governo para gerir e gerenciar os atos do seu povo. É só isso. Valeu, gente? Grande abraço para vocês. Que seja uma semana boa. E vamos acompanhar de perto para ver o que vem por aí. Valeu? Saúde, sucesso e até a próxima.